Rapaz, amados, vamos para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vamos falar sobre o relatório mensal de fevereiro do TSXF11. Vamos dar uma olhada, uma analisada e uma conferida nele. Vou trazer algumas informações da Word e no final, como em todos os vídeos, vocês já estão acostumados, eu trago a minha opinião sobre o fundo. Ele que é motivo um pouco mais de algumas variações, algumas notícias estão... algumas positivas, outras negativas no mercado financeiro. Então vamos dar uma olhada, ver se faz sentido todo esse falatório, ou se não faz, se a gestora tem culpa, se não tem. E vamos para o seu relatório. TSXF11, relatório referente a fevereiro, que ele traz sobre a TRX, que traz o objetivo do fundo, que tem um foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de imóveis locados para grandes empresas por meio dele. Tem algumas informações básicas. Teve início em 2019, tem a taxa de administração de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Gestora TRX, administradora a BRL Trust, tem abençoada e amada taxa de performance, 20% sobre o excesso dos rendimentos distribuídos em relação ao IPCA mais 6, então que ele distribuir acima de IPCA mais 6 tem 20% de performance. Ele traz alguns números. Cota de mercado R$ 92,96 no fechamento desse relatório. Cota patrimonial 101,14. Número de cotistas 252 mil cotistas. Valor patrimonial 6,3 bilhões. Seu último rendimento 93 centavos por cota. 122 imóveis e mais de 382 inquilinos. Tem imóveis em 17 estados e 65 cidades. Vacância física de 0,46 e a vacância financeira de 0,42. Que ele traz alguns dos seus destaques do mês. No dia 13 de fevereiro, ele anunciou a aquisição e desenvolvimento de um galpão logístico locado a Shopee por um valor de 135 milhões, com padrão construtivo AAA, uma BL total de 33 mil metros quadrados. Contrato atípico com prazo de 10 anos e o cap rate de 9,5 ao ano. E agora, na semana passada, no começo de março, não está aqui ainda, mas ele anunciou mais uma aquisição, que foi de 11 lajes corporativas, que será locado para o Albert Einstein. Eu trouxe o fato relevante, se você não viu ainda, eu vou deixar aqui no card, você clica lá e vê direitinho como é que foi essa compra, depois que terminar de assistir esse vídeo. Vamos ali dar uma olhada na Word, antes de nós continuarmos o relatório, para ver suas informações hoje, no dia que estou gravando esse vídeo, no dia 7/3. Ele fechou na sexta-feira, dia que eu estou gravando no sábado, com preço de R$ 91,96. Então, como podemos ver, ele está ainda mais barato do que quando que trouxe no relatório. Com PVP de 0,91, então está quase 10% de desconto. Dividendo yield dos últimos 12 meses de 12,84%. Nós já vimos, a última distribuição foi 93 centavos, então deu mais de 1% nesse mês. Se você comprasse a esse preço, lógico. A vacância de 0,22, nós já vimos. A alavancagem bruta de 29,84%, nós vamos ver no relatório. Está um pouquinho abaixo a alavancagem líquida. A liquidez média diária, que leva em consideração os últimos 2 meses aqui na Word, de 24 milhões. E ele teve uma variação dos últimos 12 meses de 0,95%. Ou seja, não teve uma variação nem de 1% positivo. E seu portfólio, segundo a Word, ele está com 60% do seu PL em imóveis, 22% em fundos imobiliários, 9% em ações de sociedades, 5% em CRI e 2,87% em caixa. Esses 22% em FIIs está englobado o TRXB também, porque ele é um fundo imobiliário. Antes de voltarmos para o relatório, eu venho aqui te pedir, se você ainda não foi inscrito e esse vídeo te trouxe alguma informação relevante, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações e deixa um comentário sobre o TSXF. Se você está gostando das últimas locações dele, não está?
e o motivo. E deixe também uma sugestão de conteúdo para o canal. Vamos voltar para o seu relatório. Aqui ele traz a imagem do projeto que ele acabou de anunciar, né? Que é a compra do imóvel, a alocação, compra do imóvel para desenvolver para alocar para Shopee. Aqui seria seu projeto em 3D. E aqui seria a planta do projeto. Aqui ele traz sua DRE, a famosa demonstração de resultado, referente a fevereiro. Ele teve um total de 74 milhões de reais de receitas. 63 milhões foi com receitas imobiliárias. Ele teve um total de 16 milhões com despesa. Desses 16 milhões, 7,4 milhões foi com despesas financeiras. Joe, o que seria uma despesa financeira? Aqui ele mesmo traz, ó. Refere-se às despesas de juros das securitizações, ou seja, seria o valor que ele está pagando só dos juros dos seus CRIs. A amortização não pode ser tirado das receitas de aluguéis do fundo, só com valor, com venda de ativos. Aí o lucro ele distribui 95%. O valor que ele utilizou para comprar o imóvel que ele vendeu, ele pode usar esse dinheiro como ele quiser. Geralmente é pago as dívidas, amortização e tudo mais. Então ele teve um resultado operacional de 58,3 milhões, cerca de 93 centavos por cota, e foi o tanto que ele distribuiu. Distribuiu um pouquinho menos, que foi, ele teve um resultado de 58,3 e distribuiu 58. Ele tem cerca de 30 centavos por cota de resultado acumulado, ou 19 milhões. Então esse daqui que ajuda ele a manter os 93 centavos por cota. E se nós pegarmos acumulado de 12 meses, ele teve um resultado operacional de 413 milhões e distribuiu 483 milhões. Então ele distribuiu 70 milhões a mais nos últimos 12 meses do que ele gerou. Da onde que ele tirou isso? Dos seus resultados acumulados, né? As vendas que ele faz, já que ele faz bastante giro, ajuda ele a manter seus dividendos dentro do programado. No caso de a sua banda, nós vamos ver ele é de 0,90 a 0,93 de Guinness. Aqui, ó. Que ele tem seu histórico de distribuição por cota, como podemos ver, ó. Geralmente no fechamento do semestre, por causa das vendas, ele distribui um pouco mais de dividendos do que o normal. Ele sempre mantém 0,93, ó. Em junho ele distribuiu 1,51. Em dezembro ele distribuiu R$1. E se ele continuar vendendo ativos, pode ser que em junho de novo ele distribua um não recorrente. Que seria a performance, a liquidez do fundo. Aqui seria só a multa em caso de o inquilino sair antes de acabar o contrato. Cerca de 69% é saldo remanescente, ou seja, são seus contratos atípicos. 20% é até 6 meses de multa. E 6% até 18 meses de multa. Aqui é o histórico de performance desde o seu início. Aqui é os reajustes das receitas. O mês que ele tem mais reajuste é dezembro e junho. Os vencimentos dos contratos em 2026 ele tem cerca de 0,81% só dos contratos para vencendo. E o seu prazo médio é de 12 anos. Que ele traz a diversificação da carteira. 76% está em imóveis, 11,4% em fundos imobiliários, 7,98% em CRIs e 4% em renda fixa. Como nós vimos na Word, ó, os FIIs e os imóveis está um pouco diferente. É porque provavelmente aqui ele deva colocar os imóveis que estão dentro do TRX-B como imóveis. E o Word colocou como FIIs. Segmento de atuação da receita, 32% é no ramo atacadista, 24% varejo e 9% educacional. Perfil dos imóveis, 57% varejo, 16% logístico e 9,8% educacional. Por muito tempo considerou o TRX-F um fundo imobiliário de renda urbana. Mas aqui podemos ver, ele é um fundo imobiliário híbrido, focado em todos os tipos de tijolo. Ele tem shopping, tem renda urbana, tem saúde, que é hospital, tem hospital também, tem os logísticos e varejo. E tem lajes corporativas também, já que
A última aquisição dele vai ser para o Albert Einstein, mas são lajes corporativos. Então tem lajes corporativos também, apesar dele não trazer aqui nesse relatório. Receita de aluguel, seus 3 principais inquilinos, questão de receita: 15% Açaí, 14% Grupo Mateus e 7% Pão de Açúcar, ou seja, os seus 3 primeiros estão no setor de atacadista, supermercados, né? Só que, acredito eu, com essa última compra, essa última aquisição, corre o risco do Albert Einstein se tornar o terceiro maior inquilino em questão de receita recorrente no mês. Aqui essa diversificação por estados. Seu principal estado é em São Paulo, com cerca de 57 ativos, representa 42% da receita do fundo. Aqui seria sua estrutura patrimonial, ó, que ele traz o TXF11, aqui são seus imóveis. Aí ele tem o TXB11 e o TXB tem 7 lojas do Açaí, 3 lojas do Pão de Açúcar e 2 lojas do Extra. Aqui teria o patrimônio TXF11, com os imóveis e tudo mais. E aqui teria o patrimônio TXB, que é da TRX. O TXF é o único inquilino, então é o único dono. Todas as suas receitas, todas as suas obrigações, é o TXF que é o responsável. Ele tem um total de ativo de 778 milhões e o seu saldo devedor dentro do TXB de 331 milhões. O custo médio dos seus CRIs é de IPCA mais 5, então é um custo médio baixo para o nível que está hoje. Só a renda fixa está pagando, o Tesouro está pagando IPCA mais 7, tem hora que bate até IPCA mais 8. E o TXB, a relação entre as obrigações do CRIs e os imóveis é cerca de 42%. O TXF é 23%. Somando o saldo devedor dos CRIs, do TXF e do TXB e dividindo pelo total de ativo, tanto do TXF como do TXB, dá uma alavancagem de 24,8%. Aqui seria seu fluxo de amortização dos CRIs. Em 2026 ele vai pagar cerca de 1% da sua amortização. O prazo médio da dívida é de 9 anos. Segundo o TXF aqui, a sua relação da dívida dividido pelo ativo total é de 23,25%. Pelas minhas contas deu 24%. Mas está entre linha. Então, a sua alavancagem está entre 24%. Isso daí é muito? É pouco? É razoável? Aí depende de cada perfil do investidor. Deixa aí nos comentários. Você acha que o TXF tem uma alavancagem alta ou uma alavancagem aceitável? Aqui ele traz seus portfólios, um por um. Não vou passar um por um, que não vai ficar até amanhã aqui. Mais de 100 imóveis. Aqui ele traz seu portfólio imobiliário em construção. Lembrando que em breve terá mais um ativo em construção, que é o galpão logístico para Shopee. Mas o que temos aqui: Medical Center, Parque Global, fica em São Paulo, 64% da obra já feita. Hospital Albert Einstein, também fica em São Paulo, com 94% das obras já concluídas. Previsão julho de 2026, então esse ano o Albert Einstein fica pronto. E o Medical Center tem previsão para setembro de 2026. Supermercado do Grupo Mateus, lá em Cametá, cerca de 58% da obra pronta. Previsão abril de 2026, mês que vem. Será que vai conseguir entregar? Outro supermercado do Grupo Mateus, lá em Imperatriz, está com cerca de 54% também da obra pronta. O prazo de entrega em abril também. Então, tirando a Shopee, a maioria das suas entregas serão entregues no primeiro semestre de 2026, a previsão. Só o primeiro lá, o Hospital Medical Center, que será para setembro. Então, essas obras aqui devem acabar agora em 2026. E se eu não me engano, o da Shopee é para o ano que vem. Se eu não me engano. Aqui ele traz suas informações com o investidor. Se você quiser mandar ligar lá, eles trazem o telefone, traz o e-mail para você mandar e-mail com alguma dúvida, algum elogio ou alguma sugestão para eles arrumar no relatório gerencial.
Tem o site da TRX e tem o site do fundo também. Bom, esse foi a análise do relatório mensal de fevereiro TRX-F11. Minha ponto de vista, ele está descontado, está caindo nos últimos tempos, em grande parte por algumas alocações que ele fez duvidosas aos olhos dos investidores, que na prática teria um descasamento com a proposta do fundo, mas na teoria ele é um fundo híbrido. Então, apesar de por muito tempo ele se manteve alocado em renda urbana, com a grande maioria, ainda é renda urbana a grande maioria, mas ele também, por regulamento, pode investir em outros imóveis, em outros tipos, como ele fez em lajes. Tem agências da Caixa também que chegou a dar algum problema, algum ruído de mercado. Em shopping ele também andou se aventurando. Então por isso ele fez uma emissão de 3 bi. Então ele comprou muita coisa ele pagou com cotas do fundo. E isso daí, esse movimento, querendo ou não, acaba fazendo ter uma força vendedora no TRX-F11. Acredito eu que vai ficar um bom tempinho ainda nessa força vendedora e nesse burburinho do mercado. Na minha visão, temos que ficar um ponto de atenção. Sua alavancagem diminuiu em relação aos outros relatórios, mas diminuiu porque ele aumentou o seu tamanho. Dobrou praticamente, saiu de 3 para 6. Então ele dobrou de tamanho, com isso diminuiu sua alavancagem. Em questão dos imóveis, acredito eu que ele comprou bastante imóveis, comprou bons imóveis, alguns imóveis duvidosos, mas que no futuro possa vir a trazer boa rentabilidade para o cotista, um bom retorno para o fundo. Na minha visão, eu tenho ele na carteira, lembrando que nada que aparece nesse vídeo é recomendação nem de compra nem de vendas. Eu tenho na carteira, pretendo continuar com ele na carteira, mas lógico, de olho tanto no movimento da gestora, quanto na sua alavancagem, que para mim até 30% é aceitável. A partir de 30% já começa a virar motivo para sair do fundo. Como ele não está com 30% ainda, vai se manter na minha carteira. No meu ponto de ver, na área de risco, então não deva passar de 4% da minha carteira de fundos imobiliários. Se você chegou até aqui, primeiramente, meu muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar notificações, deixar seu like e deixe um comentário. O que você acha do TRX-F11? Você gostou das últimas aquisições? Não gostou? O que você achou dessa último fato relevante que ele soltou agora no dia 5, se eu não me engano? Sobre a compra de 11 lajes corporativas dentro do mesmo prédio para o Albert Einstein. Que Papai do Céu abençoe a vida de todos e nunca se esqueça, Jesus te ama e eu também. E até a próxima.